Capítulo 26. Moralidade cristã. Considere a miserabilidade do homem sem Deus e a felicidade do homem com Deus. Ninguém é tão feliz quanto o verdadeiro cristão. Ninguém é tão racional, tão virtuoso, tão amável. Somente o cristianismo torna os homens tanto felizes quanto amáveis, visto que a honra de um cavalheiro não lhe permite ser, ao mesmo tempo, feliz e amável. O Deus dos cristãos é um Deus que torna a alma consciente de que ele é somente bem. Apenas nele o homem pode encontrar paz. Somente no amor a Deus o homem pode encontrar alegria. Ele é um Deus que, ao mesmo tempo, preenche nossa alma com uma aversão pelas coisas que nos mantêm distantes e, portanto, nos impedem de amar o Criador com toda a nossa força. O egoísmo e a luxúria que nos mantêm afastados de Deus são intoleráveis. Assim, ele conscientiza a alma desse amor próprio subjacente que destrói isso. Somente Deus pode curar-nos desse mal. Nós devemos amar tão somente a Deus, odiando-nos a nós mesmos. Estas duas leis são suficientes para governar toda a República Cristã melhor que todas as leis políticas. Se Deus existe, devemos amar somente a Ele e não às criaturas que passarão. O argumento do ímpio na sabedoria é alicerçado apenas na presunção de que Deus não existe. Eles dizem, aspas, isto garantido, vamos então nos regozijar nas criaturas. Fecha aspas. Porém, isto vem em segundo lugar, pois se houvesse um Deus para amar, eles jamais chegariam a esta conclusão, mas o oposto. E o sábio conclui o seguinte, abre aspas, Deus existe, então não devemos nos regozijar nas criaturas. Fecha aspas. Tudo que nos leva a ficar conectados às criaturas é ruim, uma vez que isso nos impede de servir a Deus se o conhecemos, ou de buscá-lo se ainda não o conhecemos. Então, como somos cheios de luxúria, somos cheios do mal e, portanto, devemos odiar a nós mesmos e a todas as coisas que nos seduzem e nos impedem de servir tão somente a Deus. A experiência nos mostra a grande diferença entre piedade e bondade. De todas as coisas existentes sobre a face da terra, o homem apenas compartilha as dores e não os prazeres. Ele ama as coisas que lhe estão próximas, mas sua caridade não as mantém dentro dos limites, mas estende-as a seus inimigos e então aos inimigos de Deus. Para controlar o amor que devotamos a nós mesmos, devemos imaginar um corpo cheio de membros pensantes, pois somos membros do todo, e ver como cada membro deveria se amar. Quando Deus criou os céus e a terra, que não são cônscios de sua existência, ele almejou criar seres que compreendessem isso, compondo um corpo de membros pensantes, pois nossos próprios membros não estão conscientes da felicidade proveniente de sua união, da sua maravilhosa compreensão, do cuidado adotado pela natureza de inspirá-los com espíritos, capacitando-os a crescer e ter resistência. Quão felizes eles poderiam ser se pudessem sentir e reconhecer tudo isso. Porém, para ter isso, eles necessitariam possuir inteligência e a boa vontade que a confirmaria juntamente com a vontade divina. Se, quando lhes fosse concedida inteligência, eles a usassem a fim de alimentar-se sem compartilhar com os demais membros, não seriam apenas errados, mas miseráveis, odiando-se ao invés de se amarem, pois seu deleite, assim como suas responsabilidades, consiste em promover o bem-estar de toda a alma a qual pertencem, que os ama melhor que eles próprios amam a si mesmos. Ser um membro significa não possuir vida, existência ou movimento, exceto por meio do espírito de todo o corpo,
e para o bem do corpo. Um membro separado, que não mais reconhece todo o corpo ao qual pertence, é apenas uma coisa cancerosa e inútil. Ele assume que é parte de um todo, mas não vê o corpo do qual depende, acreditando ser dependente apenas de si mesmo e mantendo o foco em sua própria existência. Por não possuir em si mesmo nenhuma fonte de vida, o membro pode apenas divagar sobre isso e tornar-se confuso na incerteza de sua própria existência, consciente de que não é o corpo, mas não reconhecendo que é um membro do corpo. O resultado é que, ao conseguir reconhecer-se, ele retorna para casa como antes e somente ama a si mesmo para o bem de todo o corpo. Então, o membro irá lamentar a sua teimosia anterior. Ele não pode, por seu próprio ser, amar algo exceto por razões egoístas e com o intuito de subjugar a si mesmo, porque cada coisa ama a si mesma mais que tudo. Mas, ao amar o corpo, o membro ama a si mesmo, porque não há ser exceto no corpo, para o propósito do corpo e por meio dele. Aspas, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fecha aspas. 1 Coríntios 6:17. O corpo ama a mão, e se esta tivesse vontade, amaria a si mesma da mesma forma que a alma o faz. Qualquer amor que vá além é errado. Aspas, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fecha aspas. Isto é dizer, amamos a nós mesmos porque somos membros de Cristo. Amamos a Cristo porque Ele é o corpo do qual somos membros. Todos são um. Um está no outro, como as três pessoas da Trindade. Se o pé jamais percebesse que faz parte do corpo e que havia um corpo do qual ele dependia, se tivesse apenas conhecido e amado a si mesmo, e então viesse a conhecer que realmente pertencia ao corpo, e que dependia deste, pense no arrependimento e vergonha que o pé sentiria por sua existência até ali. Ele reconheceria quão inútil tinha sido ao corpo, apesar da vida que lhe fora concedida, e como poderia ter sido destruído caso o corpo o tivesse rejeitado e o cortasse como o próprio pé cortou a si mesmo do corpo. Como o pé sinceramente desejaria ser mantido no corpo. Quão docilmente se deixaria governar pela vontade a cargo do corpo, a ponto de ser amputado, se necessário fosse. Caso contrário, deixaria de ser membro, pois todo membro deve estar pronto a perecer pelo bem do corpo, pois pelo bem deste todos os membros existem. O exemplo de mortes nobres, como a dos espartanos e outros, dificilmente nos comove, pois não vemos que bem nos faz. Mas o exemplo de mortes como a dos mártires cristãos nos comove, pois eles são nossos membros e possuímos uma ligação comum com eles, de modo que a devoção por eles demonstrada nos inspira, não apenas pelo exemplo, mas porque deveríamos agir da mesma maneira. Não há nenhuma motivação como esta nos exemplos celestiais, pois não temos ligações com eles, assim como não ficamos ricos vendo um abastado estrangeiro, mas, ao contrário, sendo inspirados por um pai ou marido rico. Há dois tipos de homens em toda religião, os que são supersticiosos e os que são concupiscentes. É mera superstição colocar a esperança de alguém em formalidades, mas é orgulho recusar submeter-se a elas. Precisamos integrar o que é exterior com o que é interior a fim de receber algo de Deus. Em outras palavras, devemos ficar de joelhos e então orar com nossos lábios, de modo que o homem arrogante que não se submeterá a Deus deve agora submeter-se à criatura de Deus. Se nós simplesmente esperarmos socorro de uma aparência exterior, estamos sendo supersticiosos. Se nos recusarmos a combinar isso com o interior, mostramos que somos arrogantes. O cristianismo é estranho. Ele ordena ao homem reconhecer que é mau,
até mesmo abominável. Apesar disso, ele também o incita a desejar ser como Deus. Sem tal equilíbrio, essa dignidade o tornaria terrivelmente vazio, ou promoveria tal humilhação que o tornaria extremamente miserável. Quão pequeno orgulho o cristão sente em ser um com Deus! Com que pequena humildade ele se compara a um verme! Que modo singular de encontrar a vida e a morte, o bem e o mal! A moralidade cristã não consiste em um grau de humilhação tal que nos leve a considerarmos que somos incapazes de algum bem, nem um grau de humilhação tal que nos leve a pensar que estamos livres do mal. Não existe doutrina mais adequada ao homem que aquela que o ensina sobre sua dupla capacidade, tanto de receber como de perder a graça, por conta da perigosa dupla, desespero e orgulho, a qual ele está sempre exposto. A miséria conduz ao desespero, o orgulho leva à presunção. A encarnação revela ao homem a enormidade de sua miséria por meio da grandeza do remédio exigido. As Escrituras nos fornecem passagens que nos confortam, mas que também nos levam a temer em toda e qualquer situação. A natureza parece atuar da mesma forma por meio de duas infinidades naturais e morais, pois devemos sempre possuir tanto o superior como o inferior, o que é mais e menos capaz, o que é mais glorioso e mais miserável, para humilhar nosso orgulho e para nos elevar em nossa humilhação. Abre aspas. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Fecha aspas. 1 João 2,16. Quão miserável é aquela área amaldiçoada que é consumida ao invés de ser irrigada por estes 3 rios de fogo. Felizes são os que estão às margens desses rios, não inundados ou varridos, mas imutavelmente enraizados ao lado deles, não resistindo, mas posicionados em um lugar seguro e humilde. Eles não se autoexaltarão de forma arrogante acima da luz, mas descansam em paz, estendendo suas mãos para ele, que os exaltará, a fim de resistirem resolutos nos pórticos de Jerusalém, a esfera dos abençoados, onde o orgulho não é mais capaz de contestá-los ou diminuí-los. Ainda assim, eles clamam não apenas à vista de todas as coisas perigosas varridas por essas inundações, mas à memória de seu querido lar, a Jerusalém celestial. Isto eles constantemente relembraram ao longo dos extensos anos de seu exílio.